E eu recebo aqui no estúdio o Sérgio Besserman Viana na coluna sobre meio ambiente. A Secretaria Estadual do Ambiente deve encaminhar nos próximos dias à Assembleia Legislativa a proposta da cobrança de uma taxa dos turistas que visitam Visconde de Mauá, ali no município de Resende, no sul do estado. Também já foi contratado um estudo para saber qual é a capacidade máxima de visitantes que a cidadezinha comporta sem danos ao meio ambiente. Essas medidas surgiram depois que a estrada que liga aí Mauá à Via Dutra foi asfaltada, melhorou bastante e aumentou muito o movimento por lá. É um assunto que eu discuto agora aqui com nosso comentarista Sérgio Besserman Viana. Bom dia, Besserman. Progresso chegando, né? Estrada melhor. Agora, a cidade, destino desses turistas, novos turistas que vão movimentar ali, precisa se movimentar, precisa adequar algumas coisas. O lixo, o recolhimento de lixo vai aumentar e várias outras coisas, né? Várias outras coisas. Quando não há controle, acaba havendo uma degradação que é ruim para todos. É ruim para a geração de emprego, de renda no local, é ruim para a natureza e acaba sendo ruim para o visitante também, porque no início tudo bem, mas mais tarde ele já encontra. Em vez de encontrar o que ele foi buscar lá, que é uma natureza exuberante, ainda com todas as suas virtudes, ele acaba encontrando uma área degradada. Agora, como é que muita gente estranha isso, né? Como é que funcionaria essa cobrança dessa taxa? Imaginar que, né, para você entrar numa cidade, você tem que pagar uma taxa. Isso é investido em algum lugar especificamente? Eu acho que... há casos e casos. Eu já visitei país que a praia era paga. Isso eu acho um absurdo completo. Agora, quando você tem um ecossistema, um pedaço da natureza que corre risco realmente de ter prejuízos graves se não houver controle, a taxa deve ser cobrada para exercer esse controle, mas, na minha opinião, 100% dela tem que ser reaplicada nas condições do local, né? Nesse pedido de aprovação está especificado, no caso de Mauá, que esse dinheiro seria investido na preservação da estrada, que seria uma estrada que corta aí uma região, enfim, importante, que os moradores podiam fazer até turismo a partir da estrada, uma estrada no estilo parque, que chama. Eu diria que a estrada já é mais uma obrigação orçamentária do poder público, independente dessa taxa. Eu veria muito mais a aplicação dessa taxa em preservação de fontes de água, em educação ambiental, em promoção de coleta mais organizada possível. Seria mais bem aproveitado esse dinheiro, né? E a estrada já é uma obrigação do poder público, né? Moradores e comerciantes ainda não chegaram aí a um consenso sobre a cobrança dessa taxa para visitação em Visconde de Mauá. Vamos ver a reportagem. A polêmica está no ar e os moradores e comerciantes estão divididos. O Rodrigo, que tem um restaurante em Maringá, é a favor da cobrança. Existe a necessidade, até porque a região não comporta um número muito grande de visitantes. A taxa se faz necessário para poder se manter preservado. O Daniel vê pontos positivos e negativos na implantação da taxa. Se a pessoa paga uma taxa e está sabendo que ela está ajudando realmente a natureza e que está deixando uma coisa mais bonita, então vale a pena. E tem o lado negativo, que é justamente você cria uma barreira. E o ideal é que todas as pessoas tivessem acesso às cachoeiras, acesso a Visconde de Mauá e poluir o mínimo. Depois do asfaltamento da RJ 163, que liga a Dutra à região de Visconde de Mauá, o número de turistas que sobem a serra é cada vez maior. Mas, junto com o progresso, vieram os transtornos e a preocupação com o meio ambiente. Um pórtico de entrada está sendo construído e a ideia é que ali fique um balcão de informações turísticas e de regras de utilização da rodovia. Além disso, seria cobrada a taxa para a manutenção da estrada. A questão é polêmica e divide opiniões, mas o que quase ninguém discute é a necessidade do controle da carga turística, que limitaria o número de visitantes na região. Se o lugar comporta 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, é o que ele comporta. Ele não pode ser colocado mais através de uma pagou taxa, pode entrar. Não é assim. Se não comporta mais do que 5.000, não há taxa que vai fazê-lo entrar aqui. É a ordem pública que vai ter que tomar conta disso. Independente se com taxa ou sem taxa, até porque isso já acontece e precisa ser controlado. Pois é, Sérgio, quem que vai tomar conta disso? Eu acho que ele estava certo, mas são as duas coisas. Eu acho que tem que ter um limite mínimo, que tem que ser bem estudado, de quanto pode, pessoas sem degradar a área, e cobrar uma taxa. E também
para aquelas populações, como de repente visitas de escolas públicas, ou de sindicatos, ou de organizações, aí você abre uma exceção, faz uma visita organizada, tudo padronizado, e permite também a quem talvez não tivesse acesso a pagar a taxa de visitar a área. A gente vai falar sobre outras cidades do país e também do mundo, né, que são feitas cobranças de taxas, mas no caso de Mauá, Besserman, seria só para o fim de semana, inicialmente seria só para os finais de semana e também para os feriados. Isso já é uma ajuda boa. Cada caso é um caso. Se lá há um excesso que acaba gerando lixo demais, estragando vegetação e assim por diante, nos fins de semana, usa-se a taxa para organizar a visitação no fim de semana, mas eu continuo achando que ele está certo. Tem que definir qual é o total que é suportável por aquela área. Há outras áreas, e mesmo no Brasil a gente tem alguns exemplos, ainda começando, em que a taxa é cobrada todos os dias, porque aquele recurso é o que vai viabilizar uma manutenção em alto nível da área ambiental protegida. Agora, a gente também viu na reportagem um morador temendo que essa taxa afugente as pessoas, né? Vou ter que pagar, então não vou para lá. Isso não acontece, não aconteceu. Mas isso é muito simples de ajustar, não vai acontecer, mas se acontecer, baixa a taxa. Essa é a virtude da economia, claro.